Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 13 de agosto de 2025, nosso devocional diário está em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Paulo vai trazer aqui agora as ideias do Antigo Testamento para que aquele povo entenda que aquilo que está lá são figuras que foram colocadas para a nossa vida hoje. Figuras não querem dizer que não aconteceu, mas aquilo que aconteceu foi registrado para que hoje nós tivéssemos cuidado, para que, como ele diz aqui no versículo 12, aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Ele vai dizer que lá atrás todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Ele diz isso dos versículos 1 até o 4, mas ele emenda no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E aí ele vai começar a explicar, essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja que Paulo está dizendo que aquelas pessoas que saíram do Egito, ao invés de saírem glorificando, cantando, dançando, exaltando a Deus com grande alegria, eles estavam ali, mas estavam cobiçando coisas más. E que coisas más eram essas? Paulo vai listar aqui dos versículos 7 até o versículo de número 10. Ele vai: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Não nos prostituamos, como alguns deles. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E sempre que ele cita essa frase, ele coloca o que aconteceu. Aquele povo ali assentou-se, levantou-se para folgar, caíram 23 mil, pereceram pelas serpentes, pereceram pelo destruidor. Aquelas pessoas que fizeram isso não ficaram impunes. Paulo está dizendo, irmãos, não achemos que Deus não está vendo o que está acontecendo e ninguém fica impune. Ele volta a repetir para que não fique dúvidas no versículo 11. Ora, tudo isso nos sobreveio para quê? Como figuras, e estão escritas para aviso nós, para quem já são chegados, os fins dos séculos. Então, ele vai dizer aquilo que eu já citei no início: se você está em pé, olhe para que você não caia. E ele vai dizer algo interessante, que nós hoje sim passamos por tentações, provações, dificuldades, mas não vem tentação sobre nós que senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar o que Paulo está dizendo. E uma das coisas que ele disse é para que nós não sejamos idólatras, por isso ele repete no versículo 14, irmãos, fujam da idolatria. Mas ele vai dizer sobre a questão da idolatria, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A idolatria, ela é algo que é extremamente pernicioso. Ele vai dizer, os ídolos, as imagens, as figuras esculpidas são alguma coisa? Os sacrifícios que são feitos a esses ídolos são alguma coisa? Não. Esses, na verdade, quando os gentios, os ímpios, os pagãos, aqueles que não creem que Cristo é suficiente, sacrifício a demônios. Por trás das imagens, nós podemos dizer que estão demônios ali, impulsionando as pessoas a adorarem esses ídolos. Claro que hoje os ídolos, como nós conhecemos, não são apenas as imagens, não são apenas as figuras. Há ídolos que o coração ele vai buscar. As pessoas idolatram. Tudo aquilo que é colocado acima de Deus se torna uma idolatria. Então que Deus seja aquele que diante de nós seja o principal, seja a nossa prioridade, para que não idolatremos mais nada. Veja que Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas. Ele repete o que ele já tinha dito para esses irmãos, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Ele volta a esse tema que ele já tinha dito. A igreja de Corinto tinha aquele problema e hoje ainda tem isso, que nós devemos buscar ajudar o próximo, queremos o bem do próximo, queremos amar o próximo e precisamos buscar o bem do próximo. E para isso nós temos que comer glorificando a Deus, beber glorificando a Deus. É justamente o que ele diz no versículo 21. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faz
buscais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí ele termina dizendo: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Veja que o nosso olhar deve estar na salvação do próximo, e para isso a gente precisa abrir mão, para isso a gente precisa entender que muitas coisas podem ser deixadas de lado. Por isso, mesmo coisas que são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam, que nós busquemos aquilo que traz edificação, que traz crescimento ao próximo, porque fazendo assim, nós vamos estar cumprindo a vontade do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e a paz do Senhor.